Então, Vanessa, em primeiro lugar, eu quero lhe agradecer por você estar aqui com a gente, compartilhando suas experiências. Essa é a segunda gravação que eu estou fazendo aqui no nosso ambiente novo, né? É a Uhum. segunda. E ainda estou aqui me ajustando, experimentando aqui uma posição nova, que é aqui nessa cadeira mais recuada, né? E a gente Aham. vai testando. Quero dizer para as pessoas que estão nos assistindo que eu estou gripado e você também, não é? Pelo que eu sei. Verdade. Então a minha voz está um pouco diferente, a sua talvez também, A mas minha também. a gente não quis cancelar a gravação, né? Porque viu que dava para conversar apesar disso, mas está tudo bem. Sim. Você poderia então se apresentar, dizer de onde você mora, o que você faz por aí e como é a sua vida mais ou menos atual? Depois eu te faço a pergunta baseado no que você já me falou pelo WhatsApp. Agora é tudo pelo Zap e pelo Telegram. Ficou muito mais fácil. O número é 839-9911-0965. Agende uma entrevista, envie seu áudio, seu vídeo ou seu escrito e nós publicaremos no canal. Também pode enviar dizendo o seu nome, de onde está nos assistindo, por que gosta do nosso canal e nós publicaremos durante a nossa programação. E se quiser nos apoiar com qualquer valor, você pode usar este número também como chave Pix e nós seremos eternamente gratos. Tá bom. Então, meu nome é Vanessa, né? Eu moro em Jataí, em Goiás, mas eu sou nascida em Monte Aprazível, São Paulo, né? Interior de São Paulo. E tem muitos anos que eu moro já em Goiás, desde criança. Né, eu fiz faculdade de letras, estou fazendo agora faculdade de medicina veterinária. Sou protetora animal, Ah, é uma das coisas que eu mais gosto. ah. E o que mais eu posso falar? Quem indicou você, se não me engano, foi uma amiga sua, não foi? Ah, sim, foi a Kelly. Kelly, Ela né? falou para mim, Vanessa, as pessoas têm que saber essas coisas que acontecem com você, você tem que colocar em algum canal. Uhum. Aí ela me falou de vocês, né? E eu já acompanhava já assim algumas coisas, mas às vezes eu pensava, será que se eu mandar eles vão ver? Então assim, eu sempre ficava só acompanhando as pessoas mesmo, né? Pensando, nossa, como que as experiências às vezes batem umas com as Uhum. outras, né? E Verdade. assim, sempre gosto muito de ver QMs, de ver experiências espirituais. Eu acho que todo mundo que tem esse tipo de experiência como eu, acho que não tem como escapar disso, né? É uma coisa que está no dia a dia da gente. É verdade. Então você já assistiu o canal da gente, apesar de ter sido incentivada por Kelly, né? Sim, vários canais, né? Eu gosto muito de canais assim que despertem, né? As pessoas, assim, eu acho muito importante. Então somos dois, eu também assisto todos. E quero aproveitar para agradecer a Kelly, né, que incentivou você a gravar e convidar ela até para bater um papo quando ela precisar, quiser, eu estou à disposição. Então, Sim, Vanessa, você me disse o seguinte, que tinha umas experiências profundas, né? E que você, por volta dos 10 anos de idade, você teve uma EQM. sim. Eu sempre digo assim, que as pessoas me perguntam assim, Vanessa, você tem certeza que você teve um EQM? Eu falo, olha, eu não sei, porque até quando eu tinha 10 anos, eu não sabia o que era EQM, né? Sim. Então, assim, mas eu acredito que sim, porque quando a minha mãe chegou, eu falei, mãe, eu morri. Eu morri, mas o anjo me trouxe. E ela, como assim? Então, assim, quando uma criança fala isso, ninguém leva a sério, É, sabe? É como se fosse uma mentira, é como se fosse coisa da imaginação. Por isso, criação. quando as minhas filhas falam alguma coisa para mim, eu presto muita atenção e não levo na brincadeira, não. Eu realmente procuro saber direitinho, ó, o que você viu, como foi, porque eu sei que quando eu era criança eu vi, ninguém me dava atenção.
Ninguém E tudo acreditava. começou com essa experiência, ou antes dela já tinha tido alguma Já experiência assim tinha, transcendental? Já tinha? já tive. Ah, Tipo, en- pode falar. não, eu ia dizer, então você pode começar contando essas experiências que tinham antes da sua vivência da EQM, e depois você fala como foi essa EQM, né? Sim, eu tenho lembrança de tudo. Tipo, de 1 ano de idade eu consigo lembrar tudo, assim. Eu lembro que quando o meu pai chegou com a minha cachorrinha, eu tinha uma cachorra, eu ganhei ela, eu tinha 1 ano, né? Meu pai chegou com a cachorrinha pequenininha, amarela, Fila, né? E ela era um bebezinho e eu lembro dele trazendo ela, eu estava na cozinha, né? E foi uma alegria, assim, eu era bebezinho e nós crescemos juntas, né? Eu e essa É, cachorra, né? Que chamava uhum. eu coloquei o nome dela de Bolinha, mas eu lembro que todo mundo ficava bravo de eu chamar ela de Bolinha, porque ela ia crescer e ia ser uma fila gigante, né? Mas É, meus pais chamavam ela de Marquesa e eu de Bolinha, mas como ela me atendia, ela cresceu e atendia por uhum. Bolinha, né? Pois é, Então, é uma lembrança bem antiga, né? É muito difícil as pessoas terem lembrança assim tão cedo, de coisas sim. tão E, cedo. e esse animal, ela, até hoje, para mim, ela é, sei lá, eu falo que ela é o melhor ser, assim, que eu conheci, ela me ensinou tanta coisa e Poxa. era incrível a minha convivência com ela, o amor que ela tinha por mim, sabe? Não parece animal, sabe? Não, meus Hum, pais se separaram e ela cuidava de mim, minha mãe ia trabalhar e ela cuidava de mim como se ela fosse a minha mãe. Ela não deixava ninguém entrar em casa, ninguém podia encostar em mim, só se eu falasse. Eu falasse, não, Bolinha, pode deixar, pai, e ela se afastava. Mas se eu não legal. falasse, qualquer pessoa que se aproximasse, ela mordia. E ela viveu quantos anos com você? Ela viveu 10 anos. 10 anos. Só que aos 10 anos alguém jogou veneno para ela. Nossa. Eu chamei ela para comer, a gente morava, não era aqui nessa cidade, numa cidade menor do interior, da Serranópolis, e a casa tinha um quintal grande, então ela sempre ficava pelo quintal andando, e eu chamei ela para almoçar e ela não veio. Quando eu fui procurar ela, ela estava morta, né? Ela foi É, envenenada. A cidade de- inteira ficou sabendo que eu saí deve ter pelas ruas sido chorando. um trauma para você, né? Trauma grande. Sim. Então, mas assim, durante esse tempo, né, quando eu tinha 5 anos, eu morava perto da Comigo. E minha mãe sempre deixava eu ir, porque era bem pertinho, assim, da minha casa Comigo, era uma esquina. E eu não precisava nem atravessar a rua, eu ia pela calçada. A Comig é o quê? É alguma empresa? A Comigo é tipo um grande Comig. mercado, é uma empresa, na verdade, que ela é bem Ah, grande, ela fornece, né, para outros mercados, é mais na área de rural também, mas tem tudo quanto é coisa também, não é só rural, ela é uma empresa bem grande. Mas o uhum, pessoal que é da área rural gosta, tem ações, tem lá dentro, né? Tem muita é, coisa. Mas na minha época, a Comigo era perto da minha casa e lá tinha leite de soja com sabor, que hoje eu não vejo mais. É, assim, de saquinho. Não sei se uhum, ainda tem isso. E toda vez eu ia lá buscar esse leitinho. Minha mãe deixava eu ir lá sozinha. Eu ia, que era bem uhum, pertinho, eu só pegava e voltava para casa. E um dia eu fui, não tinha ninguém lá. Tinha só o guarda. E isso que eu estou contando para você, eu nunca contei para ninguém. Nunca contei uhum, para ninguém, só minha mãe sabe. Porque foi um trauma, assim, para mim, sabe? Mas teve uma presença de um ser que me livrou daquele momento que eu não sei o que teria acontecido comigo se não fosse a voz que eu ouvi no momento, sabe? E eu tinha só uhum. 5 anos. Então, eu cheguei naquele lugar e só tava o guarda,
Aí eu falei para ele que eu queria, né, inocente, né, que eu queria o leitinho de soja, né, queria o leitinho. E aí ele falou assim, vem, vamos comigo lá dentro que eu vou pegar para você. Aí eu fui. E aí ele me levou lá para o fundo mesmo da Comigo, lá nos últimos, né, era bem grande, ele me levou lá para o fundo. Ele pegou o leite e aí, quando a gente ia voltando, ele me agarrou, né? Ele me agarrou pelas minhas costas, assim, e me segurou. E aí uma voz falou para mim, fica calma, não grita, não corre, fica bem quietinha, fala que você vai para sua casa, vai levar o leite e volta. Desse jeito. Eu tinha 5 anos, eu escutei essa voz. E aí eu falei, tudo que a voz me falou, eu falei para ele, eu falei para ele, não, ainda falou assim, fala que se a sua mãe desconfiar, ela vem atrás de você. Fala que você vai para sua casa e volta. Fica calma, né? Não corre. E aí eu falei para ele, eu falei, se você me soltar, eu vou para minha casa e volto. Porque senão minha mãe vai ficar brava e vem atrás de mim. A hora que eu falei isso, ele me soltou na hora. Nossa. Na hora. E aí eu quis correr, a voz falou para mim, não corre, anda devagar, vai devagar. Aí eu fui contando os passos, assim, para não correr, morrendo de medo, mas não corri. Fui. Eu lembro que a hora que eu cheguei lá no portão, do lado de fora da Comigo, aí eu corri. A hora que eu vi que ele já não podia mais me pegar, né? Mas depois, hoje eu entendo por que falou para eu não correr. Se eu corresse, né, ele ia ver que eu estava mentindo, né? E aí ele ia correr e ia me Ou ia ficar preocupado que alguém viesse investigar, saber o que foi que aconteceu e podia fazer um mal a você, para você desaparecer. Ele fazia mal para mim. Ele só me soltou porque ele achou que eu não estava com medo, né? E que eu ia voltar. Foi uma coisa muito inteligente. Eu penso uma saída inteligentíssima. Impossível para uma criança tomar uma atitude dessa. Não tem como. Me explicou direitinho. E eu obedeci. Fiz exatamente do jeito que a voz me falou que eu tinha que fazer. E aí você contou logo para sua mãe ou depois de algum tempo? Na mesma hora. Aí eu saí correndo. Saí correndo, a hora que eu vi que ele não conseguia mais me pegar, que a distância era grande, aí eu corri. Aí eu corri, falei para minha mãe dar a voz, mas eles pensaram, essa menina que é muito inteligente, né? Que, nossa, como que essa menina, né? E aí falei, o homem lá, o guarda tentou, e meu pai já foi com a polícia lá, já pegaram ele, já prenderam ele no mesmo dia, e eu nunca mais vi ele, não sei o que foi feito dele. E era justamente isso que ele não poderia desconfiar, porque se ele desconfiasse que você ia alarmar, ele podia prender você, fazer que acontecesse um acidente, até lhe matar, para não acontecer com ele essa revanche, né, da sua família, da polícia. Mas aí você passou a perna nele com a orientação da voz. Sim, e eu acho que ele ia abusar de mim. Ele ia abusar de mim. Ele me grudou, passou a mão assim, né, me segurou, e aí a voz falou para mim, não corre, não grita, né? Fica calmo, fala para ele que a sua mãe tá te esperando, que você vai lá, entrega e volta. A hora que eu falei essas palavras para ele, ele me soltou imediatamente. Foi incrível, sabe? Ele me soltou mesmo. E aí, quando ele me soltou, eu pensei, agora eu vou correr, né? Porque eu estava com medo, né? E a voz falou, não corre, vai devagar. Agora, essa voz, eu vou aproveitar, porque eu sei que são várias experiências, aproveito já para esclarecer cada experiência, para não ter que voltar no final, né? Essa voz era uma voz de homem, uma voz de homem, mas que você confiou imediatamente. Sempre foi uma voz de homem. Mas que você nem questionou o que era. Era como se fosse natural para você obedecer aquela voz, seguir a orientação dela, né? Sim, porque em algumas... durante a minha infância, eu ouvi essa voz na minha cabeça. Era como se fosse algo que convivia comigo.
Ah, não era a primeira vez que ela falava com você. Não, mas nunca teve a situação do perigo, né? Uhum. Mas sempre tinha uma voz, igual quando eu estava assim, eu sempre gostei muito dos animais. É. Então, desde criança, eu tinha um zelo diferente pelos animais. As pessoas percebiam que eu tinha muito dom para cuidar. Então, quando tinha algum animalzinho que estava machucado, as pessoas levavam para mim. E aí eu cuidava da minha forma lá, com coisas caseiras, e eles ficavam bons, né? E aí, sempre quando eu estava cuidando, a voz falava para mim assim, ó, você veio a este mundo para amar. Então, assim, eu sempre escutava, você veio para amar. Né? Então, eu Legal, você sempre já era cuidava. veterinária desde pequenininha. Sim, eu sempre fui protetora animal, cuidava dos animais com a minha forma mesmo, de pesquisa que eu fazia mesmo, sem ter o curso, né? E aí eu pensei, eu acho que é melhor para mim fazer o curso que eu posso montar algo para mim, né? No caso, né? E Falta fazer. quanto tempo mesmo para você se formar? Falta só um ano, né? Já era para eu ter me formado, mas como eu estava gestante da minha nenê para fazer os estágios, eu fiquei com medo, porque a gente mexe muito com formol, né? É. E aí eu tranquei. Mas você lembra do que é que essa voz falava com você antes de lhe livrar desse perigo? Ela ensinava alguma coisa ou apenas brincava com você? Mostrava coisas além de falar sobre os animais, né? Não, eu sempre senti que eu precisava amar. Amar Amar. as pessoas, não só os animais. Ela te ensinava isso, né? Amar as pessoas, né? E sempre. E uma coisa também que eu tenho desde criança, que é inexplicável, que a minha mãe também acha inexplicável, porque hoje a minha mãe vai na igreja batista, né? Hoje a minha mãe, ela tem uma religião, assim. Apesar de hoje eu não ter religião, eu falo que a minha religião é Jesus, né? E eu falo que eu sou o templo e ele mora em mim, né? Porque eu acho que não tem necessidade da pessoa ter uma religião, como se fala, um centro de... um local com paredes e... É bom para você poder ter amigos e falar sobre as mesmas coisas, né? Mas eu acho que não tem essa necessidade. Mas só para dizer assim, desde pequena, eu senti uma necessidade muito grande de saber quem era Jesus. Eu nasci com isso. Eu nasci. Ouviu falar em Jesus mesmo antes do catecismo da igreja? Não, Jesus para mim era algo em mim. Familiar. É como se eu conhecesse ele. Eu tinha saudade dele. Eu chorava se alguém falasse o nome dele. Então, e minha mãe não entendia. Minha mãe falava, por que será que esse amor todo por Jesus, né? Que em casa ninguém é religioso, porque minha mãe, na época, não ia em religião nenhuma. Meu pai também não. Então, assim, eu nunca me levou numa igreja, né? Nunca fui levada, assim, na igreja. Né? Então, eu sempre falava, eu quero conhecer Jesus, né? Eu quero conhecer Jesus, porque ele é a pessoa que eu mais admiro, né? Assim, eu quero conhecer Jesus. E minha mãe achava interessante isso, assim, mas pensava, por que será essa invocação, né, com Jesus? Aí começou a ter na televisão desenhos bíblicos, e aí eu não perdia nada, porque eu queria saber da trajetória, né, daquele homem, né, que eu admirava tanto. É até difícil para mim falar dele. Eu fico muito emocionada quando eu falo dele, é difícil falar. E assim, eu fui procurando formas de conhecer quem ele era, né? Assim, o que ele foi nessa terra, né? Como foi a caminhada dele aqui enquanto homem, né? E cada vez mais eu me apegava mais, mas eu não tinha religião, né? Ninguém nunca falava dele para mim. Eu tinha uma necessidade muito grande que alguém me falasse. Ninguém me falava. E aí tinha uma igreja católica perto da minha casa,
E eu falei para minha mãe, eu quero ir na igreja. Aí eu comecei a ir sozinha. Minha mãe não ia comigo. Ela falava, pode ir pertinho. Eu tinha 7 anos. E aí eu ia para a igreja. Aí as irmãs começaram a me ver sentada lá e foram lá conversar comigo. E cadê seus pais? Cadê sua mãe, seu pai? Minha mãe não quis ir, meu pai também está trabalhando, então eu falei para ela, eu quero vir porque eu quero conhecer Jesus, né? E elas acharam aquilo muito bonito, assim, uma criança de 7 anos sozinha na missa, né? E elas praticamente me adotaram. E aí me colocavam para ajudar em tudo na igreja, e eu achava aquilo chique demais, né? Poder ajudar, e eu pensava que eu estava fazendo para o próprio Jesus aquilo, né? Na minha mente eu estava fazendo algo importante. E aí elas, quando acabava a missa, elas me levavam para casa delas para comer biscoito, tomar chá. E aí eu fiquei, porque elas pensavam, nossa, tão difícil uma criança querer ir numa igreja ainda mais sozinha. Geralmente os pais obrigam, né? E eu queria ir, né? Porque eu queria. Até que um dia alguma coisa, né, falou para mim que não era ali. E aí eu não comecei mais a gostar, porque eu sei que as pessoas não gostam, né? Que eu falo, ela tá mentindo e tal, mas é a minha experiência, né? Eu não comecei mais a gostar porque eu me sentia mal ao olhar as imagens. Eu olhava as imagens e não me sentia bem com as imagens. E aí eu me afastei da igreja porque eu não gostava de olhar para elas. Né? E aí eu saí, senti muita falta das irmãs, né? Pessoas maravilhosas, igual eu falo, não tenho nada contra ninguém, né? As imagens me incomodavam, e aí eu saí. E pensei, eu queria alguém que falasse de Jesus para mim, e acabei, aí eu tenho minha avó, que ela é da Assembleia, tinha mais de 60 anos, né? Assembleia de Deus. E aí eu fui para a Assembleia de Deus. Né? Aí lá, antigamente, eram umas doutrinas terríveis, né? E você tinha quantos anos, mais ou menos, nessa época? Para a Assembleia, eu acho que eu tinha uns 11 anos. Uns anos. Já foi depois da EQM, então, né? Foi. Foi depois. Certo. Eu tinha uns 11. A EQM foi aos 10. Mas eu não contei a EQM ainda para você. Ainda não, mas você pode ir caminhando e quando você quiser encaixar a EQM aí no relato, você faz. Eu vou só terminar. Eu fui para a Assembleia, né? E lá eu cantava na igreja, e lá eu sentia a presença dele lá dentro. Eu conseguia sentir. E a voz que falava comigo me confirmava, assim, que várias vezes, né, que ele estava ali, naquele local ali. Mas, por causa da doutrina, né, minha família, do lado do meu pai, eu fui viajar, fui para São Paulo, e eles falaram, Vanessa, como que você é tão novinha, fica com as saionas dessas, umas blusonas dessas, parecendo uma velha, né? Porque hoje não, hoje você vê as mocinhas aí que são evangélicas, você nem sabe que elas são evangélicas, né? Porque você pode se arrumar, você pode passar um batonzinho, né? Mas naquela época você não podia cortar nem a ponta do cabelo, você não podia fazer a unha, era muito. E eu peguei e saí da igreja também. Falei, Jesus, o Senhor me perdoa, porque eu não consigo seguir essa doutrina aqui, não. Essa doutrina aqui, eu me sinto muito mal. E eu sempre falo assim, eu vejo Jesus para mim como um grande rei, né? Então, assim, se você for para a Alemanha, se você vai visitar, se você for no castelo que tiver um rei, você vai colocar a sua melhor roupa, você vai se arrumar, você quer ficar bonito, né? Porque você vai ser recebido por um rei, né? Então, por que para a gente receber Jesus, a gente tem que estar feio? Sendo que ele é o maior rei de todos, né? Então, eu acho que isso é uma visão que não
é humana, sabe? É uma visão humana mesmo, não tem nada a ver Não é com... cristã, não é da origem da doutrina que Jesus pregava, tem a ver Eu com acho que não tem nada costumes. a ver com Jesus. Com o tempo eu passei a perceber que doutrinas não tem nada a ver com Jesus, né? Eu sei que dentro de todas as religiões tem pessoas boas, mas as doutrinas não tem nada a ver com ele, né? As doutrinas foram as pessoas mesmas que interpretaram, né? Através da Bíblia, interpretações erradas, né? Por isso que tem tanta religião, porque cada um interpreta a Bíblia de uma forma e diz que a sua é a certa e condena quem pensa diferente, né? Certo. Eu estou anotando aqui algumas perguntas que no final posso resgatar aqui para a gente debater, né? Agora, se você quiser ir para a EQM... Tudo bem, vamos lá. Então, eu tinha... minha mãe se separou do meu pai, eles se separaram, eu tinha 7 anos, né? E eu ficava muito em casa, como eu te disse, com a minha cachorra, né? Que ela era como se fosse uma mãe. É engraçado eu falar, mas ela cuidava de mim como se... Eu nem sei explicar para vocês, né? Eu acho que ela era muito diferente. Às vezes eu penso que ela não era só um animal, né? Eu não sei explicar para vocês a forma que ela era e a forma que ela fazia as coisas assim humanas. Ela tinha como ela só não falava, né? Então assim, marcou muito a minha vida. Então ela era minha companheira, né? Ela era minha melhor amiga. E a gente ficava sempre sozinha em casa. Minha mãe sabia como ela era, né? E ela sabia que ninguém entraria na minha casa. Ela ia trabalhar tranquila e me deixava com... Você tem irmãos ou é filha única? Eu fui filha única durante muito tempo, né? Mas como meu pai separou da minha mãe, ele arrumou outra esposa, né? E aí agora eu tenho um irmão por parte de pai. Mas com a sua mãe, a sua família onde você vivia, era só você de criança? Sim, fui criada como filha única. Ah, tá. Minha mãe quase morreu quando eu nasci, né? Então ela teve que tirar o útero, então não pude ter irmãos. Não tinha como ter um irmão. Não tinha. Aí, então, como minha mãe sabia que a Bolinha era muito brava, né? E ninguém entrava lá em casa se eu não autorizasse, né? Ninguém tinha coragem de pôr a mão no portão. Então, ela ia trabalhar tranquila e me deixava com ela, né? Ela só... assim, ela trancava o portão, mas a casa ficava Aberto. né? Mas ela sabia que seria uma pessoa muito corajosa se entrasse lá para dentro, né? Porque a minha cachorra não aceitava ninguém entrar. E aí, então, a gente brincava muito. Eu brincava no fundo do quintal com ela, né? A gente tinha uma casa que tinha quintal de pé de abacate, pé de goiaba. Era tipo uma mini chacrinha, pequenininha. Então, eu vivia debaixo das árvores. Eu subia de árvores, eu subia no alto das árvores e brincava, e ela comigo o tempo inteiro. E esse dia que aconteceu isso, eu lembro que eu subi no pé de abacate, numa parte muito alta do pé de abacate, e eu pendurei, balancei naquelas alturas lá, e eu caí. Nisso de eu cair, né, eu já vi o anjo, né? Eu caí. Antes de chegar no chão, já viu o anjo? Eu nem me vi no chão, praticamente. Eu lembro que eu caí. Quando eu caí, é como se... como que eu vou explicar? Eu caí, é como se eu sentasse... Eu tô caída no chão, né? Na verdade, eu me vi caída, então, né? Porque eu sentei, é como se eu sentasse em cima de mim mesma. Você só não sentiu a pancada, né? A queda. Você não, é como se fosse uma coisa suave. Eu lembro que eu caí nisso, eu caí e simplesmente eu levantei e eu já vi o anjo na minha frente. E aí ele me pegou pelas costas. Ele me pegou pelas costas
e foi me levando. Foi me levando para o alto, para o alto, para o alto. E eu lembro que eu não senti medo, porque eu achei muito lindo, sabe? Eu achei muito bonito. Os cabelos dele eram branco e pegava no pé, os cabelos gigantes. Ia até o pé dele? Hã? O cabelo era longo até o pé? Se não fosse até o pé, era tipo até o joelho, sabe? Eram cabelos Era como brancos, se fosse um manto em cima cabelos dele. brancos longos. E ele vestia uma roupa branca, parecia que tinha uma armadura na frente, e ele tinha um brilho azul. Ele brilhava uma luz azul. E eu achei lindo. A hora que eu vi, na minha mente já veio, é um anjo. Né? Ele não me falou, eu sou o anjo, ele não me falou nada. Mas na minha cabeça, eu falei, é um anjo. Né? Eu já sabia que era um anjo. Não tive medo nenhum, simplesmente me encantei. E ele me pegou pelas costas e ele foi me levando. E eu lembro que aquele cabelo dele passava assim, até pelas minhas pernas. E ele foi me levando, muito alto. E aí, quando eu estava bem no alto, assim, eu olhei para baixo, aí eu vi tudo pequenininho, eu vi minha casa bem pequenininha, eu vi os pés de abacate, eu vi tudo, assim, bem pequenininho mesmo, como se você estivesse andando de avião, que você olha para baixo, você vê tudo pequenininho. Sim. Então, eu olhei para baixo e vi tudo pequenininho, aí eu vi minha mãe chegando. Aí, quando eu vi minha mãe, eu falei para o anjo assim, e a minha mãe? Aí ele falou assim, a sua mãe fica. E aí eu pensei, nossa, minha mãe não tem ninguém. Minha mãe só tem eu, ela é separada do meu pai, não tem ninguém naquela casa, a não ser eu e ela. E aí eu pensava, eu quero tanto subir, eu quero tanto ficar com ele, eu queria ficar com ele. E aí eu falei para ele, mas e a minha mãe? Eu não posso deixar minha mãe. Aí ele falou, mas ela não pode ir. Aí ele falou para mim, você quer voltar? Ele falou para mim, me perguntou se eu queria voltar. E aí eu esperei um pouco e falei para ele, eu tenho que voltar. Eu não posso deixar minha mãe sozinha. Ela vai ficar muito triste quando ela chegar lá e ver que eu não tô lá mais. E aí ele me trouxe. E aí ele me trouxe de volta, no mesmo lugar que eu estava, caída no chão, no mesmo lugar, ele me colocou e eu simplesmente acordei. Você chegou a ver seu corpo no chão? Isso que eu não me lembro, assim, fica um pouco confuso. Às vezes eu penso que eu vi o meu corpo no chão e ele me colocou lá, em cima do meu próprio corpo, e eu acordei. Ou isso é muito confuso para mim, essa parte, porque ou eu sentei e eu vi ele ainda, porque quando ele me colocou, que eu sentei, que eu me vi em mim mesmo, que eu me vi acordada, eu ainda vi ele na minha. E aí eu vi ele me olhando e ele indo embora, e ele subindo também, eu vi. Então, assim, agora essa parte que. Né, porque às vezes a gente faz muitos anos, e como se diz, eu tinha 10 anos, então quando aconteceu isso, eu não valorizei tanto, né? Porque quando eu falava nisso, as pessoas achavam que era coisa da minha cabeça. Né? Então, essa parte de... Eu não sei explicar, mas o que eu lembro é que dá a impressão que eu me vi, sim, deitada no chão e que ele me colocou em mim. Que ele me colocou em mim. Quando ele me colocou em mim, eu sentei. Porque eu lembro de sentar. Então, quando eu sento, eu vejo ele ainda. Ele indo embora, subindo. Ele indo embora. Ele não virou as costas para mim. Ele só olhou. Ele subiu, olhando. De ré. Subiu. Assim. E é engraçado que às vezes, eu tinha esquecido desse detalhe.
né? Que no final, eu conversando com uma amiga minha, eu falei assim, isso estava guardado há tanto tempo, que a única coisa que eu lembrava com muita força é que eu tinha caído e que ele tinha me levado, e que eu tinha subido, e lá de cima eu via tudo pequenininho, isso assim, isso eu nunca esqueci, né? E que ele me perguntou, então, se eu queria voltar, e eu voltei. Isso eu sempre tive clareza. Mas alguns detalhezinhos estavam sumindo com o tempo, né? Igual esse que você me perguntou. E até o detalhe dele, de eu sentar e ele me olhar e subir de ré, estava sumindo da minha mente essa parte, né? E esses dias eu parei para pensar mesmo e falei, nossa, ele ainda parou e subiu da mesma forma que ele me deixou, ele subiu, ele não virou para posição nenhuma, né? E subiu. Simplesmente se afastou, sem virar as costas, né? Se afastou. Perguntaram se ele tinha asa, ele tinha asa. Tinha asa, mas essa asa era de luz ou era com uma coisa mais física? Não, ele era todo branco, né? Como as asas eram brancas, como a roupa dele, branca. Só que ele tinha uma luz azul. Ele brilhava azul, né? A luz dele era azul. Sim, e eu tenho alguma coisa com essa luz azul. O azul tem alguma coisa comigo. Em outras experiências, eu sei que eu comecei a pensar que eu faço parte de algo que faz parte da luz azul. A luz azul tem algum significado para você diferente, né? Com o tempo eu comecei a ter outras experiências e comecei a pensar que sim. Eu já vi também várias experiências em que a luz azul ela aparece sempre, né? Quer dizer, sempre não, aparece em muitos casos. Como algo diferente. Certo, então essa experiência da EQM termina aí, né? Sim, não foi muito, foi assim. Eu tenho várias experiências de visões, né? Eu acho que você poderia. Eu anotei aqui algumas perguntas para a gente voltar à EQM, mas eu acho que você poderia continuar contando aí suas experiências e no final eu voltaria. Sim, então. Mas até eu chegar a essas visões, né? Eu até tentei anotar aqui, porque por isso que eu falo, a gente acaba esquecendo, é tanta coisa, né? Mas você pode consultar aí suas anotações para não esquecer. Então, assim, desde criança, né? Eu era uma criança muito estranha, né? Eu tinha um comportamento, todo mundo achava eu um pouco estranho, porque eu gostava, é lógico, eu gostava de brincar e tudo, mas eu tinha um pensamento muito diferente das crianças, né? As crianças não queriam saber o que aconteceu com os judeus, né? Criança não quer saber da história do mundo, né? Nem das guerras, não se preocupa com isso, né? Então, eu desde criança, as minhas leituras eram estas, né? Era sobre o mundo. História, né? História do mundo, pré-histórica também, que eu cheguei, porque eu sabia tudo sobre os dinossauros, o nome de todos, o tamanho, eu falava que eu queria ser paleontóloga, só que aí, como né, a gente já não tinha mais condições, né, minha mãe estava muito difícil para ela sozinha, e eu desisti desse sonho, mas o primeiro sonho assim, que eu gostaria de ser era paleontóloga, né, porque eu sempre gostei das coisas antigas. Eu sempre gostei de tudo que é antigo, né? Eu sempre gostei do mundo antigo. Eu falo que eu nunca me adaptei com o mundo. História do Egito, da Grécia, Roma. Sim. E assim, eu nunca me adaptei com esse mundo original, né? O mundo atual, você diz? Sim. Esse mundo atual agora. Assim, a gente é obrigado a adaptar, né? A gente está no mundo, a gente tem que se adaptar, mas assim, não é que eu gostei, assim, nunca gostei. É uma pergunta até que eu anotei aqui para você. Você disse que era uma criança estranha, quer dizer, uma criança que estranhava o mundo, né? E o mundo estranhava a criança.
Eu era estranha. Porque também, todo mundo não entendia também eu ficar falando de Jesus, né? Eu acho que as pessoas toda a vida se incomodam um pouco com isso. Muita gente se afastou de mim por causa disso. E hoje? E eu não entendia. Eu ouvi essa voz que me livrava, mas essa voz nunca chegou em mim e falou assim, eu sou tal pessoa. Eu não sabia quem era. Essa voz nunca se apresentou, nunca deu um nome. E eu pensava, é um anjo. Eu pensava, né? Deve ser um anjo. Quando eu vi o anjo, eu tive, na minha cabeça, eu tive a certeza. Eu falei, era ele. Era sempre ele, né? Talvez por isso que ele me salvou. Era ele que sempre falava comigo, né? Era esse anjo. E a voz dele na EQM tinha alguma semelhança com a voz que você escutou, por exemplo, quando ele livrou daquele assédio lá, daquele homem? Pois é uma voz masculina. E como todas essas duas experiências eu era criança, eu não sei diferenciar a voz para saber se era ele que falava comigo e me livrava, né? Eu não sei. Tanto é que eu criança eu pensei assim, deve ser ele, né? Porque eu sei que alguém fala, mas eu nunca via, né? Quando eu vi, eu pensei, é ele, mas assim, não pela comparação da voz, por ele ser um anjo, né? Por ele ser, como se diz, na aparência de um homem, né? Mas pela função, né, de protetor, né, de Pela função lhe de acompanhar, protetor. assim, né? Sim. Hoje eu sei diferenciar a voz. Hoje eu sei diferenciar a voz que fala comigo. Só pela voz E eu já aí? sei quem é. Eu não preciso ver. Hoje eu sei. Sim. Então, me fala um pouco aí dessas experiências mais recentes, né, posteriores à EQM. Deixa eu ver aqui. Tá. Tem algo bem importante aqui para falar que aconteceu aos 11 anos, né? Assim, foi algo que marcou muito mesmo, foi muito forte, né? Tinha acontecido essa EQM e aos 11 anos eu estava na minha casa e eu ouvi uma voz que falou para mim assim, ó, avisa seu avô Paulino para que ele não suba no cavalo, porque se ele subir no cavalo ele vai cair, vai morrer. E aí eu pensei, tô louca, né? Nossa, eu pensava, eu tô escutando tantas vozes na minha cabeça. E eu pensei, quando eu escutei essa voz, eu falei, não, eu não quero escutar essa voz. Eu pensei comigo, não quero escutar. Deve ser minha mente. Eu comecei a falar para mim mesma, deve ser minha mente, eu não quero escutar, porque era uma coisa ruim, então eu fiquei muito incomodada, né? E eu falei, não quero escutar. Só que aquilo me preocupou muito. Eu não consegui deixar de preocupar, né? Me preocupou muito. E aí, meu avô ia fazer 72 anos, e aí eu era pequena, eu tinha 11 anos, e minha mãe falou, eu queria fazer uma festa de aniversário para ele. E minha mãe falou, não, Vanessa, eu não tenho condições de fazer agora, né? Minha mãe ficou muito... Meu pai deixou muita dívida quando ele foi embora, então minha mãe ficou muito apertada, sabe? E ela falou, não tenho condições. E aí, sabe o que eu fiz? A cidade era muito pequenininha, né? A criança tinha liberdade para andar de bicicleta, né? Até hoje lá é pequenininho. Você ainda mora na mesma cidade? Não, agora eu moro em Jataí. Essa cidade Jataí. É uma cidade perto daqui, ela ainda continua bem pequenininha, bem pacata. Como é o nome dela? Dessa outra? Serranópolis. Tá. Ela colocaram esse nome na cidade, porque para você chegar lá, você tem que passar por muitas serras, né? Então, Serranópolis. Poli, cidade, serra, aí juntaram serra, cidade das serras, né? Porque tem muita serra até lá, você passa muitas serras, então, Serranópolis. Então, e lá ainda é pequenininho, né? Imagina na minha época, né? Eu era criança. E aí eu peguei minha bicicleta e falei, eu vou vender Avon. Vou vender Avon para fazer um bolo. Ganhar um dinheirinho.
Ai, meu Deus. E aí, como eu era... Todo mundo gostava de mim, aquelas vovozinhas, eu era acostumada, assim, passar com a minha cachorra de bicicleta e ir na casa de todas as velhinhas. Aquelas velhinhas, eu amava as velhinhas. Nunca vi isso. Por isso que eu falo, eu era uma criança diferente. Então, assim, eu amava conversar com as vovó, sabe? Amava, eu passava horas, eu ia na casa de uma, ia na casa de outra. E aí, quando eu comecei a vender o Avon, eu falei, ai, vou vender para elas, né? Aí eu ia na casa delas e mostrava, e elas falavam, vou comprar só para te ajudar. Então, assim, todas compravam, né, de mim. E aí eu juntei aquele dinheirinho e consegui, e fui até a panificadora para fazer esse bolo do meu avô. Chegando lá, o dono da panificadora, que também era amigo da nossa família, falou... Eu mostrei ele, quanto você tem, né? Aí eu falei, mostrei o dinheiro para ele. Não lembro quanto. Nem era real ainda. E aí ele falou, Vanessa, não dá. Vai ficar mais caro um pouco. E aí ele viu que eu fiquei triste, ele falou para mim, olha, lá na sua casa sua mãe tem açúcar, tem manteiga? Eu falei, tem. Ele pergunta para sua mãe se ela pode dar, que eu vou fazer o bolo para você. Você dava o material e ele fazia o bolo. Só esses dois materiais, né? Ele pediu só o açúcar e a manteiga. Sim. E aí eu falei, não, então tá. Eu levei para ele, nossa, ele fez um bolo lindo, sabe? De 2 andares, sabe? Ele fez um bolo bem... Não foi simplesinho, não. Ele fez um bolo bem bonito, de 2 andares. Né? Então eu levei para o meu avô e, assim, ele emocionou, porque com 72 anos, meu avô nunca tinha ganhado um bolo de aniversário. Né? As pessoas falam parabéns e tudo, mas nunca tinha tido uma festa com bolo. Foi no dia mesmo do aniversário dele que foi feita a festinha. Sim, 72 anos. E aí eu levei esse bolo, e aí, como eu fiz o bolo, aí todo mundo animou, uns levou refrigerante, aí todo mundo, os filhos animaram, sabe? Mas Sim. se eu não tivesse feito aquilo, ninguém tinha animado. Aí eles resolveram ajudar quando viu que o bolo estava pronto, né? E aí meu avô... E aí eu tinha feito uma carta em casa. Aí a carta era falando o que eu ouvi. Né? Eu escrevi uma carta, né? Falei, vô, eu ouvi uma voz que me falou que o senhor vai cair do cavalo e que se o senhor subir no cavalo, o senhor vai morrer. E o senhor sabe que eu já não tenho pai, né? Meu pai foi embora. E o senhor é o pai que eu tenho, né? O senhor é o pai que está sempre presente. E eu não gostaria de perder o senhor, né? Aí eu falei para ele, por favor, eu gostaria que o senhor não subisse mais no cavalo, porque eu tô com medo de o senhor cair e morrer. Aí ele foi lá para dentro, leu a carta, chorou, escondeu no quarto, porque, né, nossa, chorar na frente dos outros, né, chorou, mas ele voltou e falou assim, não precisa ter medo. Eu sou cavaleiro, que meu avô era aqueles que levava boiada, sabe? Na época, boiada levava cavalo, hoje é caminhão, né? Pedir para ele não subir no cavalo, para ele era uma coisa quase impossível, né? Coisa que ele fez a vida toda, era a profissão dele. Só que ele estava com 72 anos, né? Ele já não precisava mais, ele já fazia por hobby, né? Ele era aposentado, né? Mas ele não gostava de ficar em casa, né? Ele era muito ativo. Aí eu falei, o senhor não precisa mais disso, né? Eu não queria ficar sem o senhor não tem necessidade mais de levar boiada, né? E aí ele falou, não, aí ele falou para mim, eu vou estar... A vida dele é em cima do cavalo, eu nunca caí. Eu não preciso ter medo, que isso aí é coisa da sua cabeça. Não vai acontecer, pode ficar calma, que isso é besteira. Aí eu pensei comigo, né? Tomara que seja, né? Tomara que seja besteira mesmo, né? E tentei não ficar pensando naquilo. Quando passou, acho que... Eu não lembro os dias certinho, né? Acho que foi uma semana. O cavalo do meu avô chegou na casa sozinho. Aí, quando o cavalo chegou na casa da minha avó sozinho, minha avó estranhou, porque o cavalo nunca chega sem ele, né? E aí ela mandou as pessoas procurarem, né? Vão procurar o Paulino, porque o cavalo do Paulino chegou aqui sem o Paulino. E aí foram encontrar o meu avô caído na beira da estrada. Ele estava vivo ainda,
Mas quando ele caiu, a costela quebrou e entrou dentro do pulmão dele. Perfurou o pulmão. Meu avô era muito saudável, ele não morreria se ele não tivesse caído do cavalo. Ele não tinha doença nenhuma. Mas como a costela perfurou o pulmão dele, ele não sobreviveu, né? Ele veio a óbito mesmo. Então, assim, aí que eu vi que não era essa voz que eu escuto, não é só um pensamento, ela realmente é alguém. Ela Foi comprovado, né, que ela via o futuro e te avisava. Né? Porque as pessoas falavam sempre é coisa da sua cabeça, né? Quando eu falei que eu vi o anjo, eles falaram que era da minha cabeça, né? Quando eu falei que eu escapei do homem lá na comigo, eles falaram que era coisa da minha cabeça. Mas aí, quando o meu avô faleceu, não tinha como ser coisa da minha cabeça. Né? E essa carta, as pessoas encontraram essa carta, ficaram ali impressionadas com a sua previsão? Teve alguma coisa assim? Meu avô guardou a carta, né? Meu avô guardou. Aí eu não sei o que foi feito da carta. Só ele ficou sabendo dessa previsão ou outras pessoas Não, ouviram todo quando você mundo falou? sabe. Minha família sabe. Só que ficaram muito assustados, assim, né? E ninguém Não toca. entenderam, mas também não Ninguém toca nesse questionaram assunto. Só por que é que ficaram você assustados. teria previsto isso, né? Só ficam assustados. Porque você concluiu, né, que a voz, você já sabia, né, que a voz era algo real, mas ficou mais claro para você isso aí. Sim, Mas ficou para mais as claro pra mim. pessoas, elas continuaram confusas, né? Sim. E assim, como na minha família tem muita gente que é evangélico, tem muitas pessoas evangélicas, não é falando de todos, mas assim, às vezes as pessoas quando são evangélicas, elas têm um pouco de preconceito. Quando você ouve alguma coisa, eles começam a achar, eles pensam que o espiritual não pode comunicar com a gente. Eles Né? são bloqueados pela crença, né? Então, assim, eles ficaram sem entender, né? Porque, o que é isso que fala com ela, né? É verdade. Mas você disse que depois, não sei a partir de quando, você começou a falar com Jesus. E eu Isso foi gostaria de muito, saber, assim, mais isso foi detalhes, muito, como surgiu isso e como isso é hoje para você, né? isso foi muito recente, agora, né? Assim, recente, assim. Tem uns 3 anos que eu descobri que a voz que eu ouvi era a voz dele, né? Desde a criança, aquela voz seria a voz de Jesus. Sim, era a voz dele, sempre foi ele, desde o Sim. começo. É difícil. Imagino. Mas não tem problema, deixa passar a emoção para você poder voltar a falar. Ai, é difícil, gente. Eu falo tão difícil para mim falar dele. Mas eu fiquei curioso, né? Porque quem não tem curiosidade de conhecer alguma coisa sobre Jesus, assim, de alguém que conversa, né? Que sente conversar com ele, o que é que ele conversa com você? O que é que ele hoje, né? Eu Começou, sei que desde a infância que ele te protege ou me te orienta, protege, pois mas eu não sabia quem falava, né? Eu nunca sabia. aí você diz que de 3 anos para cá começou ele se revelou para você. E como foi isso? Sim, revelou, foi muito bonito. Foi, eu falo assim que foi o presente da minha alma, sabe? Eu acho que não existe algo assim que tem maior valor do que isso, sabe? Eu acho Com que certeza. não existe. E assim, começou, não foi fácil, né? Eu acho que eu tinha que passar por muitas coisas para poder entender tudo. Eu acho que eu venho passando por um processo muito grande desde criança,
um processo de muitas coisas que aconteceram comigo para ele chegar e falar para mim quem ele era. Não foi de uma hora para outra, sabe? Igual quando eu fui noiva, né? Separei desse noivo meu, né? E depois de um tempo eu comecei a ficar muito doente mesmo. E eu estava com um sangramento terrível. Eu fui em todos os médicos que você pensar, eu fui em todos os médicos. E todos os médicos falavam a mesma coisa: você não tem nada. Meus exames eram perfeitos, eu não tinha anemia, eu não tinha nada, simplesmente como se eu estivesse totalmente sadia. Só que eu ia no vaso, era bola de sangue desse tamanho que caía. E foram 6 meses, eu estava morrendo, sangrando, e não tinha o que fazer, porque os médicos Não tinha falavam... diagnóstico, ninguém sabia a Não, os origem. médicos falavam, não tem o que fazer, não tem. Você não tem nada. Eu até falava, você vai fazer yoga, vai não sei o quê, deve ser nervoso. Não existia no meu corpo nenhuma doença física. Então, não tinha como diagnosticar, não tinha como passar remédio, nada, não tinha como fazer nada. E eu morrendo, perdendo todo o sangue do meu Ficando corpo. fraca. Nossa, a minha mãe acho que estava esperando a minha morte, porque não tinha, o sangue não parava e era muito mesmo, né? E aí eu comecei a fazer campanha de oração na igreja, na comunidade cristã, que a minha tia ia. Não curei. Não fui curada. E aquele sangramento. Aí me falaram assim, Vanessa, vai... Aí, nessa hora que você tá morrendo, você desespera, né? Você vai em qualquer lugar que as pessoas falam, ó, vai ali que ele pode te ajudar, né? Então eu fui onde eu mais, assim, eu tinha convívio, que é com os evangélicos, né? Então eu falei assim, então eu vou lá, fiz campanha, mas estava morrendo, não fui curada, continuei com aquele sofrimento. E aí me falaram, Vanessa, vai no Lucimar, ele é um rapaz muito bom, ele consegue ver se você tem uma doença espiritual, né? E me levaram no Lucimar, porque o Lucimar é uma pessoa muito querida, né? Me levou no Lucimar e ele falou para mim assim, né? Esta é a parte 1. Assista também a parte 2.